Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, pessoal. Conectando pessoas a negócios. E nada melhor do que a gente trazer uma pessoa que dá um show exatamente sobre esse assunto. Felipe Fernandes. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Gabriel. Meu Deus, gratidão enorme, tá? Pela oportunidade de estar aqui na tua presença. E principalmente ainda mais por estar falando de um tema pelo qual eu sou apaixonado, que é conectar pessoas com geração de negócios. E me conta um pouco, como é que começou essa sua caminhada de trabalhar aí com essa história de eventos, de conectar a pessoa? Como é que começou essa sua paixão? Da onde nasceu? Sim, eu vou, como é que é? Vou fazer uma faculdade, vou fazer isso, né? Eu era criancinha, saiu da onde essa pessoa? Saiu daqui de Joinville? Então, primeiro que eu acho que é a faculdade da vida, né? Como diz o outro, é a faculdade da vida que ensina. Eu acho que a vida da gente, tudo que acontece na vida da gente, eu acho que tudo tem um propósito. E tudo vai nos guiar para a gente chegar naquele determinado ponto. Meu Deus, eu trabalhei muitos anos da minha vida, inclusive, cobrando devedores, com recuperação de crédito, muitos anos. E aí, eu até brinco que é uma área que quando tu tem um colaborador que trabalha com isso, que ele fica mais de 2 anos cobrando devedor no call center, telemarketing, ele tá indo bem, né? Você sabe que eu já fiz cobrança de duas formas, eu já fiz por telefone e a melhor de todas, eu já fiz presencial. Inesquecível. Foi a época que eu mais tomei café na minha vida. Aguarda só um minutinho, aguarda. Ficava lá tomar uma jarra de café. E é isso mesmo, sabe? E aí, nessas minhas experiências, porque hoje para mim tudo isso faz mais sentido. Então eu tenho aí em torno de 10 anos atuando, né, na recuperação de crédito. E aí com isso a gente vai escutando histórias. E aí eu aprendi a lidar com o empresário, com o empreendedor, com o CNPJ, com o CPF no pior momento da vida dele, num dos piores momentos da vida dele. Porque ninguém gosta de estar devendo, ninguém quer estar devendo. E aí é um momento muito delicado, em que você tem que parar, que você tem que escutar, que você tem que ouvir, tem que entender, pensar em soluções e não em problema. A gente não está ali para arrumar o problema. E eu aprendi muito nesses anos. E aí eu já entendi que é uma deficiência, né? É um ponto ruim para o empresário, para o empreendedor, né? Ficar devendo. Então, tudo isso já me trouxe uma bagagem muito grande. Esse trabalho me ajudou muito e me ensinou a me relacionar muito com pessoas. Então, eu gosto muito, eu sou bem falante, você vai perceber. Então, eu acho que esses anos de experiência trabalhando com isso já vieram plantando em mim, talvez, essa sementinha no meu coração. E aí chegou o momento em que eu entendi que eu precisava fazer uma transição de carreira, que eu queria sair da cobrança e para ir para um outro lado, que seria um trabalho em que eu pudesse continuar me conectando com pessoas e que eu pudesse continuar ajudando as pessoas. Eu tenho muito forte para mim a questão do servir. Eu às vezes até digo muito que o dinheiro muitas vezes na minha vida ele vai ser consequência do meu trabalho, ele vai ser consequência da minha servidão. Eu não faço colocando o dinheiro na frente, o dinheiro vai ser como consequência. E aí chegou um momento na minha vida em que eu optei por fazer uma transição de carreira. Surgiu uma possibilidade de eu ir trabalhar numa associação empresarial. Trabalhando nessa associação, eu tive muito contato com grupos de empresários de ramos diferentes. Então, imobiliário, onde eu tive o prazer de conhecer através desse núcleo de imobiliária, enfim, outros segmentos totalmente diferentes um do outro, núcleo de psicologia, núcleo decora, reparação automotiva, e aí eu fui entendendo um pouco mais. Chegou numa etapa da minha vida, no momento em que eu entendi que eu precisava de algo maior, quando parece que algo berra dentro de você. Eu senti um grito que eu posso mais, eu tenho mais a entregar, mas eu preciso talvez optar ou por um cenário ou pelo outro. Eu saí da associação e eu saí no meu coração sentindo que eu tinha que tirar do meu coração, inclusive, o Negócios em Cena, que é o meu projeto hoje, onde eu vou trabalhar muito, eu tenho trabalhado muito, tem dado um respaldo muito bacana, que é conectar pessoas. Então, tu vê que eu já falei bastante coisas até aqui, mas eu acho que a minha vida ela se encaminhou para isso.
Eu saí de casa com 14 anos, eu fui para um seminário, eu estudei alguns anos dentro de seminário para ser padre. Olha só. Então eu sempre fui enquanto seminarista, a gente tem contato com a comunidade, então eu sempre fui envolvido com a comunidade. Mas você sabe que você falou um negócio que, assim, para mim, eu levo muito na minha vida, né? Eu não me preocupo com o resultado. Eu me preocupo em fazer. O resultado ele vai ser consequência do meu fazer, que é muito aquilo que você falou, né? Não é que a gente não se preocupa, eu acho que você fala isso, não é que a gente não se preocupa com dinheiro, mas a gente sabe que através do nosso trabalho a gente vai receber, né? Então, você constrói a sua trajetória, quer dizer, você faz o caminho e aquela história, a tranquilidade. Isso mesmo, sabe? É a história da fé. Eu acho que eu posso resumir aproveitando, eu acho que é isso que eu queria aproveitar com essa conexão que você teve. É uma palavrinha que eu sempre falo para as pessoas, a fé. Ela não é nem grande nem pequena, ela é fé. Ou você tem ou você não tem. E aí, quando a gente tem fé, a gente trabalha. Porque a gente tem fé naquilo que vai acontecer. Exatamente. E é muito engraçado porque quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu tenho muita energia. E eu transpiro isso, eu transpareço essa energia. E aí é isso, essa fé, porque eu tenho fé. Quando eu determino que eu vou fazer alguma coisa, aquela coisa, medo a gente vai ter. Entendeu? Quando eu resolvi, eu lembro até hoje, inclusive foi contra tudo que eu aprendi. Quando eu resolvi fazer a minha primeira edição do Negócios em Cenas, que foi esse ano no dia 11 de agosto, na minha cabeça já aconteceu. Eu já acreditava, eu já botei fé que ia dar certo. E deu certo. Eu acho que Deus abençoa muito a minha vida. Eu sou um cara muito abençoado. E aí, ela já acontece, as coisas na minha mente elas já acontecem, aí eu fico eufórico, eu entro num negócio, aí eu trago uma intencionalidade muito forte, eu vou com a intenção, e a minha intenção ela é sempre a melhor. E aí na minha primeira edição, conhecendo um pouco da dinâmica de Joinville, quando você vai tratar de evento, e principalmente eventos gratuitos, você tem que ter muitas inscrições, porque 30% a 40% não vai, tu vai ter uma quebra. Mas posso falar? Não é de Joinville. É do estado todo. A gente, com o Cresci, a gente faz evento no estado todo. Posso pontuar aqui na palminha da minha mão as cidades que você fala assim, o cara fez a inscrição e realmente ele vai. Mas, em geral, é isso aí. É uma quebra de 30%. De 30% a 40% não vai, né? É uma pena. Eu fico triste porque são oportunidades e principalmente quando o evento, que é um evento gratuito e tem qualidade. Mas eu lembro que eu coloquei na minha expectativa que eu queria colocar pelo menos 80 pessoas dentro do auditório onde nós fizemos o evento. Chegou no dia do evento, eu estava com 53 inscrições. Se eu fosse levar em conta o número de quebra, eu ia ter 25 a 30 pessoas no evento. Deu 82 pessoas. Olha só. Chegou no momento que eu estava tão preocupado, acho que até parei num cantinho para pedir para Deus que alguma coisa acontecesse. E, de repente, quando eu voltei para o auditório, começou a chegar gente sem parar. E pessoas que eu não imaginava, pessoas que viram e que, vim prestigiar, e eu falei, cara, que legal. E aí todo mundo pergunta, o que tu fez? Eu acho que eu fiz botar intenção e ter fé. Eu acho que essa tua fala é muito, muito importante, muito pertinente, essa questão de ter fé. Eu acreditei que ia dar certo. Eu acreditei, trouxe energia, eu botei energia no negócio. Então, na minha mente já aconteceu e já deu certo. Então, ele deu certo. Mas isso é muito do empreendedor, né? Quando você falou assim, esse negócio de sentir que tinha um negócio... O empreendedor, esse cara, ele é irrequieto. Né? A gente traz dentro da gente, eu falo que não tem como explicar o empreendedor. O empreendedor, ele sempre está irrequieto. Você olha, o cara, ele está fazendo um negócio, daqui a pouco ele fala assim, não, cara, pô, não tá legal, eu tenho que fazer outra coisa. E aí todo mundo fala, não, mas tá legal. Daí ele cria aquela coisa nova, o pessoal falou, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso antes? Não, e é isso mesmo, tá? Eu até, às vezes, assim, eu já conheci pessoas, e confesso que para mim eu até fico olhando e, pô, mas será que você é empreendedor mesmo? Porque tá muito quieto. Acho que o empreendedor não pode ser assim, ele tem que trazer essa energia, ele tem que estar. E o empreendedor é isso mesmo, é 24 horas pensando em formas de como eu vou
alavancar o meu negócio, Uhum. sabe? Como eu vou expandir o meu negócio? Essa palavra, para mim, ela é muito importante, tá? Essa palavra de expansão. Durante muitos anos na minha trajetória de trabalho, eu sempre senti que eu fui muito exigido para caber numa caixinha que não era minha, Uhum. sabe? Numa caixinha de... O Felipe era muito bom em cobrar devedor, então vamos botar o Felipe sentado na cadeira com o headset às 8 horas do dia só ligando e cobrando. Ele vai trazer resultado, mas muitas vezes eu me via e me sentia forçado aquilo ali porque eu sentia que eu tinha mais para dar, sabe? Eu não queria só aquele enquadramento. A gente tem mais, acho que o empreendedor é isso. O Uhum. empreendedor é o perfil que ele não se enquadra numa caixinha. Ele tem que estar pensando em coisas o tempo todo. Foi até nessa questão de pensar em muitas coisas o tempo todo, enquanto eu estava na associação, que me deu esse start, que eu entendi que eu queria trabalhar geração de negócios. Porque eu tenho um hábito, eu acho que é um hábito, e hoje tem muita gente que me procura só para contar as ideias dela para ver a minha reação. Uhum. Porque tem ideias que eu ouço e vai dar certo. Tem ideias que eu ouço, eu dou aquela balanceada, eu olho para a pessoa, mas e se a gente fizer assim? Eu acho que, ó, aqui tu vai correr esse risco, mas se tu fizer assim, aqui eu vou acreditar mais. E eu tinha muito esse hábito de, nos eventos em que eu tinha um público que eu conhecia, se eu encontrasse você lá e encontrasse a Julie, vocês não se conhecem, mas se eu olhasse para vocês dois e eu sentisse que dá negócio, eu era o cara que eu pego na tua mão e pego na mão dela e seguro os dois. E eu faço isso o tempo todo. E aí as pessoas, hoje eu sou muito procurado, inclusive, por pessoas que querem conhecer pessoas e não sabem como, não sabem como chegar, como fazer, o que tu acha da minha ideia, com quem que tu me conecta. Eu acho que o empreendedor, ele tem que ser assim, ele tem que estar nesse ciclo, não é um ciclo, mas tem que estar nesse movimento o tempo todo, pensando. Mas você sabe que eu sou muito questionado, né? Sou um cara que eu ando, vou para cima e para baixo e às vezes a turma que está em volta de mim não consegue entender. Fala, meu Deus, mas você não para, não sei o quê. Eu falei assim, é por isso que eu trago negócio, porque é um movimento que eu trago negócio, é conexões, é tentar entender, né? Pô, alguém pega e me fala sobre um assunto que eu nunca tinha escutado, eu sou um curioso característico, e aí eu vou querer estudar, vou querer entender, vou querer me aprofundar, né? E aí muito de fazer isso que você fala, né? De conexões de pessoas. E às vezes minha mãe às vezes cobra de mim e fala, mas você conecta com as pessoas, o que você ganha com isso? Eu falei, eu ganho muita coisa, né? Só que não é a coisa que você está pensando, que é ganho financeiro. Não, cara, eu ganho uma conexão com essas pessoas muito grande, porque eu juntei elas no negócio. Amanhã ou depois a gente vai conversar e, cara, a vida ela é assim. Então, eu sou muito da sua filosofia, né? Vamos conectar pessoas, Sim, né? Vamos... É aquilo que eu falei no início, né, Carrara, que eu acho muito legal. O dinheiro vai ser consequência, e o dinheiro muitas vezes não vai vir em dinheiro, vai vir de outras formas também. Eu acho que isso é muito importante a gente vai vir entender. portas abertas. Vai vir portas que abertas. É melhor do que às vezes dinheiro, né? Eu tive uma experiência muito legal. Na minha primeira edição do Negócios em Cena, eu conheci um participante, um empresário que se inscreveu, ele subiu no nosso palco, ele participou. 3 dias depois, uma pessoa me procurou porque ele me indicou para fazer um trabalho remunerado. Foi muito legal, eu acompanhei, enfim. Aí depois eu fiquei pensando, e é justamente isso. Isso que nesse caso foi rápido, tu vê que eu conheci o cara 3 dias depois, né? Mas muitas vezes não vai ser assim rápido, mas vai vir em algum momento, né? Eu tô trilhando esse caminho do empreendedorismo. Eu tenho um sócio, Fernando Campos. Hoje a gente tem a nossa empresa que organiza treinamentos e eventos corporativos. Então eu estou trilhando esse caminho há 6 meses, 5, 6 meses, mas eu já escuto há muito tempo na minha vida que eu já deveria estar empreendendo. Mas é um caminho que a gente tem que, no momento certo, na hora certa. Não é quando alguém vem, porque não é. Não, porque o empreendedor ele tem que estar preparado psicologicamente para isso. Isso mesmo. É o que eu sempre... Eu falo que o corretor, quando vem trabalhar, o corretor ele é um empreendedor, ele tem que ser um empreendedor. Independente se ele vai trabalhar dentro de imobiliária ou sozinho, ele tem que ter o intuito do empreendedor, porque ele não é mais empregado de ninguém. Quer dizer, ele não tem ninguém que vai, faça sol, faça chuva, vai pagar ele. Não, o empreendedor, faça sol, faça chuva, você vai ter que trabalhar, porque senão ninguém vai te pagar. Né? Exatamente. Meu Deus, tu vê que a gente vai costurando, né? Vai.
Mas é isso mesmo, sabe? Então, fazem 5, 6 meses que eu tô nessa minha trajetória. Todo dia quando eu acordo, eu já acordo e penso, cara, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer dentro dessa minha área pra gente poder, né, o que que eu preciso, com quem que eu vou falar? E aí eu começo dou um oi aqui, um bom dia ali, vou me conectando, conecto fulano com ciclano. Eu faço isso o dia inteiro. E muitas vezes, é aquilo que a gente tá falando, não é no imediato. Eu planto para 2026. Eu tenho falado muito, tá? Quem me conhece sabe, esse guri é louco. Mas eu vou ser o novo milionário de 2026. Eu já sou muito abençoado. Eu não posso... Mas eu brinco não. Falo sério dizendo que em 2026 eu profetizo que eu vou ser o novo milionário. Então, mas porque eu tô plantando, né, pro próximo ano também. Então não é um negócio que... Eu vou te falar que a palavra, ela tem poder, né? Eu, na minha trajetória da minha vida, diversas vezes aconteceu essas coisas, e eu gosto de citar assim, um primeiro exemplo que foi impactante, que eu entendi como a palavra tem poder. Minha infância toda eu falava, não, quando eu fizer 18 anos eu vou morar sozinho, né? E, cara, e a vida tocou, as coisas foram acontecendo, né? E passou um tempo. E aí eu estava morando em Florianópolis, estava morando eu e minha mãe. E apareceu uma oportunidade para minha mãe fazer um mestrado dela em Barcelona. Dela muito insegura, será que eu vou fazer? Será que eu não vou? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, você tem dinheiro? Eu falei, vende seu carro e vai. Ah, mas eu vou ficar sem carro. Eu falei, você vai levar o seu carro para a Espanha? Não. Tá aí quando eu voltar. Quando você voltar é outro problema. Um problema de cada vez na vida. E aí eu ajudei ela a fazer aquele trâmite, vendeu o carro, conseguiu dinheiro e foi embora para Barcelona fazer o mestrado dela. E aí eu deixei ela no aeroporto. A hora que eu deixei ela no aeroporto, ah, meu Deus, eu tô morando sozinho. A hora que caiu a ficha, né? Mas para você ver como é que... eu tinha 18 anos. Você vê como é que a palavra, ela tem muito poder. Então, quando você fala, você determina, né? Eu vou ser um milionário de 2026, isso vai acontecer. E vai acontecer de várias maneiras. E é isso que é o mais louco, porque as pessoas só veem de uma forma. E ela existe de várias formas, né? Então, as pessoas têm que mais acreditar. E não é falar por falar. É a falar com fé. Não, eu boto energia nisso, tá? Sim. Eu boto o que eu sinto. Eu fico eufórico. Quem tá perto de mim, o pessoal fala, tu entra num ambiente, tu transforma. Mas porque eu gosto disso. E de fato, tá? Eu vou ser um novo milionário de 2026. É isso aí. Tá? E muito legal isso que tu colocou, tá? Não necessariamente vai ser de dinheiro. Mas talvez de coisas que vão acontecer que eu não tinha entendido, de entendimentos que eu vou passar a ter. E é um momento assim que eu tenho de conexões. Eu sou extremamente apaixonado por fazer conexões e por conhecer pessoas. Eu escutei muitas vezes muita gente dizer, tu tem um imã, tu é dessas pessoas que atraem, tu não sei o quê, Eu nunca entendi isso. Sabe? Eu não vejo nem dessa forma, mas eu vejo que eu tenho amor em conectar pessoas, em conhecer pessoas. O meu dia, ele se transforma. Se eu puder, tiver oportunidade, eu tô saindo da minha casa para ir em algum lugar onde eu vou conhecer principalmente alguém que eu não conheço, isso para mim me faz entrar em êxtase. Eu gosto muito disso. E no que eu puder ajudar, eu tô ali para isso, sabe? As pessoas me procuram e tal. Tem uma coisa, um movimento muito legal que aconteceu comigo, que eu senti, inclusive, nesses últimos tempos, que existem pessoas e pessoas, né? E tem pessoas que me procuram e vão fazer uma parceria, tu indica tal. E aí eu não gosto. Eu sou bem sincero, eu não gosto. Já vou falar aqui, ó, para quem nos assistir, para nossa audiência. Vou procurar o Felipe para fazer uma parceria em troca de indicação, pago comissão. Me perde. Me perde fácil. Agora eu vou procurar o Felipe, eu quero saber do Felipe, entender o que ele está fazendo e ver de que forma eu agrego, e aí a gente vai conectando com o outro e vai se ajudando. Aí é um movimento lindo, lindo. O Negócios em Cena, a minha última edição que eu fiz agora, o pessoal perguntou para mim, tu ganhou dinheiro? Não ganhei dinheiro. Não ganho dinheiro com isso. É um evento que eu faço, mas como é que tu faz? Conexão. Porque eu gero uma oportunidade para ajudar um empreendedor, então eu sento com ele, eu converso, eu digo qual é a minha necessidade. Se a gente puder fazer uma troca,
E esse é o barato da vida, essa troca, entendeu? De que forma eu, Felipe, consigo te ajudar e tu vai me ajudar. E aí tem um propósito muito bom no meio de tudo isso. Não é uma ajuda, não é uma troca, não é uma barganha por simplesmente barganhar. É porque tem um propósito. Então, isso me deixa extremamente apaixonado conseguir fazer esse trabalho. Eu fico em êxtase. Eu vou falar um negócio aqui, meu Deus, a gente vai para um monte de direcionamento, tá? O ano passado, em agosto, eu falei pra ti que eu era choroso, né? Não vou chorar, mas eu quero compartilhar uma coisa muito legal. Tá no meu coração que isso eu queria contar pra vocês. O ano passado, dia 24 de agosto, meu pai faleceu. E aí, o meu pai era uma figura muito diferenciada. A gente nunca foi próximo, mas ao mesmo tempo a gente sempre foi muito próximo. E meu pai faleceu, minha família é de Tubarão. Eu sou natural de Tubarão, tá? Eu resido em Joinville há 17 anos. Já é um joinvilense. Eu já sou joinvilense, que praticamente a metade da minha vida eu já passei aqui. E aí, quando meu pai faleceu, foi uma semana bem atípica na minha vida. Então, era um domingo à tarde, minha irmã me ligou, pai morreu. Eu, sei lá, eu acho que até hoje eu queria poder ter me visto para entender como eu reagi. Em 2 horas eu acho que a gente estava em Tubarão, meu irmão também mora aqui, falei, Fernando, vamos para Tubarão, beleza. Então eu sepultei meu pai numa segunda-feira, na quarta-feira eu estava aqui trabalhando. Porque na minha mente eu entendi que eu tinha que ocupar minha mente de alguma forma e eu escutei de algumas pessoas que eu tinha que ser forte. E aí, no sábado, era a minha colação de grau. Eu estava realizando o sonho da minha vida, que era a minha graduação, mas o sonho da minha vida não era graduação. Eu me formei em Direito, eu sou bacharel em Direito, mas o sonho da minha vida era ver o meu pai e a minha mãe na primeira fileira, me vendo. Mas o meu pai ele já vinha um pouco fragilizado, e aí meu pai não veio, mas eu sinto que ele deu licença para que a minha mãe pudesse vir. Que a minha mãe, aí casada, quer cuidar do marido, amor muito, né? 40 anos de casamento, não sai, né? Não sai, deixa ele em casa, então... E aí, às vezes, eu sinto que o pai quis dar essa licença para ela. Eu vou para te poder ir. Então, a minha mãe veio. Então, foi uma semana muito atípica para mim, assim, porque você entende que foi uma tristeza muito grande. Muitas emoções. Sim. E aí, no outro, a minha colação de grau. Até comentando, naquela semana foi a semana em que aconteceu um evento do Núcleo de Imobiliárias, o evento para corretores. E aí aquela semana a gente entregou aquele evento, a gente trabalhou muito, e aí foi uma semana muito atípica, assim, sabe? Ali eu entendi uma coisa, né, e aí, entendi, antes de eu falar isso, né, falando um pouco do meu pai era uma figura muito diferente, assim. Meu pai foi alcoólatra. Então eu convivi muito tempo com isso. Eu tinha tudo para ser igual. Então eu acho que já foi uma coisa uma crença que eu quebrei. E sou muito feliz que hoje nem eu nem os meus irmãos a gente abomina isso. Mas meu pai era muito bom de coração. Meu pai era muito bom. Cara, se tu encontrasse ele na rua, ele tirava a roupa, ele se despia, dava a roupa dele para ti, ele vinha para dentro de casa. Ele era assim. E aí eu sempre me pergunto por que eu tenho esse sentimento às vezes, por que eu sou assim, de quem que eu trago isso? Porque eu demorei para entender que era do meu pai. Eu sempre achei que, depois, e aí eu fui ter esse entendimento depois que meu pai faleceu. E aí, durante o velório do meu pai, uma coisa, tava muita gente no velório do meu pai. Eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque eu tinha a visão do pai que por muito tempo foi ausente, do pai que por muito tempo nos causou crenças por causa da bebida. E aí eu falei, caraca, e aí hoje eu entendi, porque o meu pai era um homem muito bom, meu pai era a melhor pessoa, hoje o meu pai é a melhor pessoa, o meu pai é a pessoa da minha vida, mas eu entendi isso depois que ele partiu. Vou fazer só aqui uma pausa. Como é importante o momento do luto, né? Eu sempre tive isso, né? Eu tive uma fase na minha vida, por conta de um trabalho,
que infelizmente a frequência em velório era grande. E eu sempre falava para as pessoas, né, em volta assim, se permita-se o luto, né? Porque aquele que não chora no luto, aquele que não se despede no período de luto, ele vai ficar levando isso eterno. Então, tá tudo certo, no momento do luto, aquela história tem que ser forte. Não tem que ser forte. O momento do luto é luto, e tá combinado o show, tá tudo certo. Isso mesmo. Eu lembro que quando eu tava aqui em Joinville, que foi um momento bem surreal, parece coisa de novela às vezes, sabe? Eu demorei até entender, cair o tino, ver o que aconteceu e tal. Eu liguei pra minha madrinha, te amo. E aí eu falei assim, madrinha, vai lá em casa, e ela mora perto dos meus pais, que eu acho que o pai morreu. Vai lá. Ela, como tu acha? É que a minha irmã ligou, mas eu não sei como é que eu tô. Ela, não, louco, deixa que eu vou lá. Aí tá, beleza. Aí quando eu vi que demorou o retorno dela, eu entendi que era verdade. Aí quando ela me ligou, ela falou assim pra mim, é verdade, mas fica bem, cuidado na estrada e seja forte. Tu vai precisar mostrar que tu é o mais forte de todos. Vem e cuida de todo mundo aqui, da tua família, da tua mãe. Eu acho que eu incorporei aquilo. Só que eu incorporei tão forte que eu não me dei o direito, acho, desse luto, de viver esse luto nem depois. Eu te falo que até hoje, isso tem 1 ano, eu não vivi, não tive esse luto. Mas o que eu quero, na verdade, falar com tudo isso? Tem uma coisa que eu acho que foi eu tenho vai parecer estranho eu falar isso, eu tenho um arrependimento. Porque o meu pai faleceu em agosto e eu tinha ido vê-lo somente em fevereiro, 6 meses antes. Então eu demorei 6 meses para ver o meu pai. A gente ligava, às vezes conversava, WhatsApp, alguma coisinha ali, mas eu demorei 6 meses. E quando eu voltei, eu encontrei ele numa madrugada fria, dentro de uma capela, na beira do rio, num bairro de interior. Meu pai estava no caixão. É um arrependimento que eu tenho. Então, eu acho que é por isso que eu falo muito que eu acho que tudo isso, tu vê que toda a minha vida ela traz para conexão entre pessoas, porque eu quero que as pessoas se conectem, que as pessoas aproveitem os momentos, porque eu não sei o momento de amanhã. Então, você sabe que a minha avó, ela sofria de diabetes, teve derrame, assim, um bom tempo ficou uma parte do corpo paralisada, mas uma mulher muito guerreira, assim, muito forte. E a avó, dá para fazer um programa assim para contar da espécie. Ela, assim, um coração aberto também. E tanto é que ela levava mendigo dentro da casa dela para comer, só para me resumir. E a avó, ela falava assim: não deixe de fazer hoje. Então, às vezes, uma pessoa chegava na casa dela e falava assim: eu tô tanto com uma vontade de comer tal coisa, mas eu não posso. Ela falava assim: vamos comer. Daí, depois que a pessoa saiu, eu falei: vó, mas você sabe se a pessoa podia comer aquilo? Ela assim: melhor a pessoa comer do que morrer passando vontade. E aí eu levei isso muito para minha vida, né? Muito em ter essa preocupação da conexão. Então, fale para a pessoa em vida o que a gente sente, né? E eu tenho muito isso, né? Eu gosto de homenagear as pessoas em vida. Eu sempre falo. Eu falo bem da pessoa em vida, porque depois que morreu, todo mundo é santo. depois... Não, todo mundo vira santo, né? Meu avô falava isso no enterro. Todo mundo é santo. Então a gente tem que falar em vida para as pessoas, né? Tem que falar, porra, o quanto que eu te amo, o quanto que eu te adoro. E a gente fazer esse exercício, essa prática, como é que ele muda a nossa vida? É muito grandioso. Sim. Né? E falar de verdade, pô, você é uma pessoa sensacional, pá. A gente vai criando isso como hábito de vida, que para mim é tranquilo, eu já faço isso naturalmente. Sim. Eu falo para a pessoa, pô, você é uma pessoa sensacional, pá, e melhora a minha vida. A pessoa, não sei, mas a minha melhora. Sim, tu já deve ter reparado que quando eu tô conversando contigo, eu escrevo que eu te amo, né? Não revele nossos segredos. E é um hábito que eu tenho muito, de dizer para as pessoas realmente o quanto eu tenho carinho e tenho estima por elas. Sim. Porque a gente tem que aproveitar esse momento. A passagem do meu pai foi uma passagem muito bonita. Meu pai, ele faleceu dormindo. A nossa preocupação enquanto família, porque a minha mãe estava passando por um tratamento de câncer, a nossa preocupação era com ela, a gente não imaginava do pai. Então o pai foi e a minha mãe tá aí, graças a Deus, super bem hoje. Ele fez essa passagem muito bonita
dormindo, ele foi dormir, deitou na posiçãozinha que ele dormiu, o coração parou. Então, foi muito bonito, mas essa passagem dele me trouxe, tanto para mim quanto para minha família, me trouxe algumas mensagens, algumas lições. A primeira para mim é essa realmente, aproveitar a oportunidade, enquanto a gente está em vida, enquanto a gente tem oportunidade. Então eu não perco nenhuma oportunidade, eu falo para todo mundo, gente, a oportunidade ela passa muitas vezes só uma vez, ela vai passar na tua frente, abraça. Se tu deixar passar, tu perde o pique, tu perde o time, ela não volta mais igual, ela não vai ser. Eu tenho uma frase que eu levo comigo que assim, que eu saiba até esse momento, nós só temos uma vida. Então, eu tenho que fazer dessa vida valer a pena, né? Eu brinco que quando eu chegar lá no final da vida, eu vou ter um monte de histórias para contar, né? Mas eu realmente levo isso para minha vida. Eu acho que a gente tem um presente diário. A gente recebe de Deus um presente, que é a vida, né? Então, faça a sua vida valer a pena. Eu sempre falo para a pessoa, você que está olhando para a sua vida e falando assim, puta, eu não gosto do meu ambiente de trabalho, eu não gosto de onde está, você não mudou por quê? Meu, isso Por isso é que muito importante. eu sempre falo para pessoa, você não mudou por quê, cara? Assim, ó, a nossa vida, 70% é ambiente de trabalho. Então, o seu ambiente de trabalho, ele tem que ser, não tem que ser bom, ele tem que ser excelente. Você tem que vibrar onde você vai. E não importa a função que você faz, né? Cada um tem o seu destino, tem a sua missão. Mas faça, e não é fazer o trabalho para os outros, faça para você. Né? Eu ontem estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim, Gabriel, eu faço as coisas como se fosse para mim. Eu falei, a minha lógica é a mesma. Qualquer negócio, qualquer coisa que eu faço como se fosse para mim. E se eu achar que não tá bom, eu vou falar para a pessoa, não faça, porque eu não faria. Né? Então, quando a gente traz essa verdade, as pessoas compreendem, né? E é muito certo isso. É aquela que a gente falou ali anteriormente para mim, né? Por isso que eu presto muita atenção na caixinha em que eu tô. E é bem o que tu falou, cara, se eu não tô feliz, e quando você não se posiciona, a vida se posiciona por você. E aí, muitas vezes, a vida não vai se posicionar de forma legal para você, porque ela tá decidindo para você algo que você pode decidir. Então, não perde a oportunidade. Muitas vezes, as oportunidades, elas estão ali realmente. Então, aproveita. E aí, eu aproveito ao máximo. Eu, Felipe, eu não perco uma oportunidade, tá? E você, assim, ó, amigo, me convidou para tal coisa. Se eu entender que eu tenho que estar ali, eu vou. Eu não perco a oportunidade. Porque alguma coisa, a vida, ela vai estar te preparando com aquela oportunidade ali, com aquele momento. E é muito importante isso. Eu também sempre procurei, as pessoas sempre dizem, mas por que tu conseguiu isso? Como que tu conseguiu aquilo? Porque eu faço como se fosse para mim. E aí, o que eu quero para mim? Eu quero o melhor. Eu quero para mim, eu espero para mim aquilo que ninguém imagina que alguém vai me oferecer. Uma coisa que eu percebo muitas vezes, que a gente entra em ambientes, em lojas, o atendimento é sempre igual. E aí as pessoas perdem de fazer uma venda, elas perdem de fazer uma conexão, elas perdem de fechar um negócio, porque elas estão tão habituadas a oferecer o mesmo, o trivial, elas não vão além. Eu, Felipe, vou além, eu gosto de ir além, porque é onde a gente vai, inclusive, encantar o próximo, oferecendo a ele aquilo que você gostaria de receber. Então eu dou o meu melhor. Eu faço o melhor para aquilo ali, porque é dessa forma que eu vou encantar. Quando eu cobrava, eu parecia um coaching de devedor, às vezes. A galera dizia, tu é muito mentor, tu é coaching. Porque eu falava para eles aquilo que eles não esperavam escutar. De um menino que tá só ligando para cobrar. Eu era só o menino do call center, ligando para cobrar. Mas no meio da conversa, eu entendia o que ele estava passando, eu entendia o que ele queria, e eu vou falar o que ele não espera escutar. Uma sugestão, um questionamento para fazer ele refletir. O que você não fez, de tudo que você fez até agora, se você já entendeu que não deu certo, o que falta você fazer? Isso para mim era uma pergunta, era batata. Gabriel, toda vez que eu falava isso, eu dizia, tá, fulano, tu já me falou isso. É a 10ª vez que eu te ligo e tu me fala a mesma história. Agora me diz uma coisa, o que tu vai fazer de diferente a partir de agora? Esse é o a mais, esse é o plus. Isso para mim isso é vida.
E trazer solução, né? Você sabe que você está me fazendo refletir a essa minha experiência que eu já tive com cobrança, né? E eu era muito disso, né? Eu ia levar solução para as pessoas, né? Eu acho que na época que eu aprendi a fazer aquela conversa que eu brinco de jogo aberto. Né? De jogo aberto. Beleza, bicho, a gente já sabe qual patamar que nós estamos. Qual que vai ser a solução? Eu te ajudo a achar a solução. Nós já entendemos como é que tá, essa historinha eu já conheço, nós somos, né, profile nessa historinha, então vamos lá. Ó, vamos fazer isso aqui você vai conseguir resolver isso aqui, vamos fazendo aos pouquinhos, tá? Faz isso aqui. Pô, dá para fazer isso? Tá, cara, eu te ajudo, né? Vamos fazendo o caminho. E aí saía bem nisso que você fala, né? A pessoa saía me agradecendo. Sabe assim, ó, porque ela dizia, caraca, nunca ninguém me falou isso. Até para aquele devedor, que já deve ter tido essa experiência, até aquele devedor como Tomás, que a gente já imagina, que tá ali mentindo pra gente, até aquele quando tu também tem que entrar tem que ser um pouco mais incisivo com ele não imagina, mas quando tu dá aquela pegada, a pessoa trava lá do outro lado, mas ela já entende, a gente já mexe com o emocional dela. Então, eu sempre fui disso. Eu tenho uma... Na verdade, a pessoa, a hora que você faz esse aperto, né, que você fala, ela não retruca porque ela sabe que ela tá... Ela sabe que ela sabe que ela tá merecendo. É uma frase meio pesada para falar, mas é exatamente isso. Porque ela sabe que ela já tá no limite da enrolação, né? E aí, a hora que você aperta, ela fala, meu, tá certo, eu não... E eu que digo, cada um tem a vida que merece. A verdade é essa, porque são escolhas. Eu tenho a vida que eu mereço, tenho a vida que tu merece. Então, se lá do outro lado tu tá merecendo um puxão de orelha, tu vai levar um puxão de orelha. Então, eu sempre fiz isso. Eu acho que a minha mente, ela funciona dessa forma, para tudo que eu faço. Eu acho que talvez é um conselho que eu dou para todo empreendedor, empresário que me perguntar, um conselho de vida. Pensa na solução. O problema a gente vai ter. Pessoas trazendo problema, tu vai ter o dia inteiro. Tu vai lidar no ambiente de trabalho com pessoas que você tá ali com uma ideia, com um projeto lindíssimo, e essa pessoa vai estar botando empecilho em tudo. Não pode isso, não pode aquilo. Mas aí o nosso trabalho é regular as nossas emoções, eu enquanto empresário e empreendedor, e agora eu vou focar em como resolver. O que eu trago? Tá, eu não posso por isso, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer dessa forma? Tá, e o que me impede de fazer dessa forma? Então eu trabalho assim o tempo todo, isso é certeiro. Eu vou compartilhar uma história que, bem rápida, vou tentar ser breve também, mas tem um caso que me emocionou muito, de uma cobrança que eu liguei para fazer, e o devedor, ele tinha umas dívidas enormes. Eu vou falar coisa de quase milhões aí, coisa muito grande. O que acontece é que o cara estava com câncer terminal há semanas de falecer. E aí, o meu contato não era com ele, era com a esposa. E uma coisa muito legal que eu também fazia enquanto negociador eu te ajudo, mas tu me ajuda. Então, se tu me disser isso, eu vou pedir para te me comprovar. Então, ela contou a história, e aí eu lembro que ela mandou para mim o laudo do esposo. Eram 57 páginas. Um laudo médico. Quando eu peguei aquilo, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, caraca, qual é o Deus? O que eu tenho que... Qual é o meu propósito? Como é que eu posso ser a ferramenta para auxiliar nesse momento? Qual é o meu propósito aqui, né? E aí, era uma doença, um câncer que a gente entende que desestabiliza a família toda. É a família toda desestabilizada. A esposa já tinha comprovado que eles já tinham desfeito de tudo para poder reverter a doença. E dinheiro, por isso que o dinheiro ele tem que ser uma consequência. Dinheiro muitas vezes não vai nos livrar de muitas coisas. E aí foi muito interessante porque eu estava defendendo uma instituição a qual eu trabalhava, mas naquele momento eu me vi ajudando eles. Estava mais por eles do que pela instituição. E aí foi muito legal que eu batalhei muito. E aí, meu Deus, eu preciso convencer aqui e convencer ali. Para chegar nesse meio termo, no que dá, no que não dá, chegamos num acordo muito bacana. E por coincidência, era uma proposta que a própria família já tinha feito há um ano atrás. Eles vinham batalhando e ninguém... E não ia para frente. Aí passou umas semanas não, meu Deus, eu consegui isso. Na semana seguinte ela me ligou. E aí eu fiquei muito emocionado porque ela colocou, tem uma pessoa que quer falar contigo. E era o esposo dela.
E aí ele começou a chorar no telefone e me agradeceu horrores, assim, porque ele disse que o que eu fiz ali naquele acordo, eu ajudei eles a sair de uma situação que era algo que era um problema que ficaria para a família. A família continuaria se incomodando. Uhum. E aí ela me agradeceu muito e eu nunca esqueci que ela falou para mim assim, tu fez muito além, tu fez aquilo que ninguém parou para fazer por nós. E ali eu entendi. Eu saí do mesmo. Eu não fui só aquela pessoa que recebia a informação e não fiz nada. Uhum. Ou deixei lá, ai, não vou. Não, eu fui porque eu entendi que tinha proposta. Eu vou fazer mais. Eu sempre faço mais, porque é ali que eu vou impactar. É ali que é a nossa oportunidade de fazer a diferença na vida. É o a mais. É o cumprimentar alguém com... Eu gosto de abraçar. Eu abraço, tá? Eu gosto de abraçar. Se eu estiver num evento e qualquer coisa, eu tô lá, eu tô trabalhando, eu tô abraçando todo mundo. Eu não consigo não dar atenção para as pessoas, isso me incomoda. Já aconteceu de eu estar no evento e chegar em casa e lembrar, meu Deus, eu não abracei aquela pessoa. Ô fulano, tu me perdoa, eu não te dei atenção, né? Que feio. Mas porque eu faço a mais. Eu acho que esse é um grande segredo, é uma sacada muito forte, muito poderosa na minha vida, essa atenção que a gente dá para os outros. O a mais, o feijão com arroz todo mundo já está acostumado. Sair de casa para ter o mesmo atendimento, todo mundo já está acostumado. Então, quando tu faz um a mais, tu quebra qualquer coisa. É ali que tu vai ganhar. É ali que o empreendedor vai ganhar. Na hora de fechar um negócio, na hora de criar uma conexão. Como que o Felipe cria conexão? Porque eu chego na minha energia oferecendo mais para o outro. Né, eu chego, já tô apertando a mão, tem uma dica muito simples que eu tento apertar a mão e eu seguro com as duas, para a pessoa entender que eu tô com ela, a gente tá junto, a gente vai para cima, a gente vai crescendo, nós vamos ficar milionários juntos. Então esse a mais é muito forte para mim. Ui. Mas você sabe o que eu falo, né, amigo? Não, mas você tá me fazendo relembrar muita história, né? Eu tive um caso lá quando eu trabalhava na distribuidora de gás, eu tinha um cliente da Enseada de Brito, na Palhoça. Eu até passei essa semana, eu passei lá pela frente e passei ali pela entradinha da Enseada de Brito, lembrei do meu amigo. E sempre foi um cara assim, que ele tinha teleentrega, fazia as vendas dele, e aí o caminhão começou a passar lá e ele começou a não abastecer a gaiolinha toda, e é um sinal, a gente trabalha com gás, quando o cara não completa é porque ele gastou o dinheiro, e é um problema isso. E aí foi passando, e eu não tinha tempo ir lá, e daí eu perguntei, mas tá tudo bem? Não, tá tudo, mas a gente não tá vendo mais ele, não sei o que e tal. E daí foi a última vez, abasteceu pouco, cara, eu vou dar um pulo lá para ver o que tá acontecendo. E eu cheguei lá, ele estava na cama com câncer terminal. Foi muito impactante, porque foi a primeira vez na minha vida que eu realmente vi essa doença, assim, cara, foi muito impactante. E aí eu falei para o Eduardo, Eduardo, fica tranquilo, a sua questão comigo no gás está resolvida. Falei, descansa. E aí ele veio a falecer logo depois, e a esposa, daí eu falei para ela, pessoal, passa lá e enche todos os botijões. Pode encher. Depois a gente vê como é que ela paga. Então, são coisas que a gente faz na vida que, assim, não é dinheiro. Não é, cara? Assim, assim, é um compromisso que eu tenho. Porra, é um cara que, o que eu falo assim, ele ajudou, né? Quer dizer, enquanto ele estava ali bem de vida, cara, ele sempre estava ali comigo, me ajudando, porque eu não deixar ele tranquilo nesse último momento, né? Quer dizer, é isso que eu quis deixar o recado para ele. Falei, cara, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar. E continuou, a esposa dele continuou com a teleentrega, a gente ajudou, porque ela não dirigia a moto, a gente conseguiu uma forma de ela continuar fazendo as entregas dela. É isso que importa na vida, né? É muito mais do que dinheiro. Sim. Óbvio que, você vai falar lá no final, óbvio, eu tive um teleentrega que cresceu, me deu resultado, mas o propósito naquele momento não foi esse. O propósito foi acalentar um coração. Sim. E aí não tem preço. É a mesma coisa que você... óbvio que no final você chegou, você deu resultado para a empresa, né? Chegaram a um acordo, beleza, né? Aconteceu. Mas não foi nisso que você pensou na hora de fazer o acordo. Em momento então, algum. É aquilo que... Daí eu acho que reforça aquilo que a gente estava falando. A gente não faz as conexões pensando no dinheiro, ele é consequência. Então eu acho que esses dois exemplos é uma prova real disso do que a gente está falando. Né? Então, é uma consequência. Faça pelo coração, né?
que a consequência ela vai acontecer. Ela é fato, ela vai acontecer. Ela vai vir muito E naturalmente. não faça pensando que você vai receber. Faça porque você sabe que tem que ser feito, né? É aquela história que você vê uma pessoa passando mal na rua, vou dar um exemplo, e você para e você ajuda, né? E daí depois você descobre que aquele cara era um baita de um empresário, né? Eu tenho uma história de um empresário que eu escuto muito isso, né? Ele ajudou um mendigo de rua, né? Ajudou o cara e tal, e tal. E daí, tempos depois, ele precisava comprar aço, não lembro o que que era, e ele sem crédito, não sei o quê. E aí o pessoal da empresa falou assim, não, tá liberado para você comprar não sei quantos, não sei o quê. E daí ele falou, cara, mas eu não tenho crédito. Daí ele falou assim, a pessoa que autorizou escreveu essa frase aqui, que era a frase que eles tiveram feito conexão. Uhum. Então você vê como que é importante a conexão, né? Ele não tinha ideia de quem ele estava ajudando, né? E não fez pensando que um dia poderia receber. Ele fez porque ele entendeu que era a propósito aquilo, né? E é o segredo. Esse é o segredo. Prestar atenção, presta atenção em quem está do teu lado, das oportunidades, esse é o segredo. Eu tive uma oportunidade recente, vou até agradecer aqui ao meu amigo Anderson Dresch. Anderson, te amo. Ele me convidou para ser um promotor do primeiro festival de rock do Jack. Pois então, eu acompanhei isso daí. Foi um evento assim, Carrara, eu tô até agora assim, eu tenho uma certa experiência com eventos corporativos, treinamentos, palestras, mas eu nunca tive uma experiência de um evento na área do entretenimento, cultura. Então foi um evento surreal, assim. Na semana do evento mesmo, o evento foi dia 11 e 12 de outubro, o meu aniversário era no dia 10. Eu não tive aniversário. Não, você teve? Não, eu tive. Festival de rock. Mas eu falei, caraca. Eu lá em casa, a gente saiu para jantar na quinta-feira, eu falei, vai ser isso, porque Mas pré-evento ali, 2 dias do evento é algo surreal. Para mim foi insano. Então, assim, eram mais de 8 mil pessoas naqueles 2 dias de evento, 18 bandas. E aí, Joinville, chuva que Deus mandava, o mundo tá caindo. E aí, eu tô ali ligadaço se resolvendo. E eu tive uma experiência muito legal. Naquele corre daqui, corre de lá. Meu, evento. Muitas coisas não vão sair como do programa, vai ter muitos imprevistos. E aí, no sábado, domingo de manhã, eu olho lá na frente ali da arena, tinha uma mulher, uns 40 e poucos anos, sentada com uma mochilinha nas costas, sentada no meio-fio, olhando lá para dentro. Aquilo, tu vê como eu fico ligadaço, eu não consigo, sei lá, eu não sei nem explicar. Eu olhei para ela e falei, eu preciso vou lá cumprimentar ela. E se ela já veio pro evento, que os portões iam abrir às 11 horas, isso era umas 9h30, 10 horas da manhã. Eu fui lá cumprimentar ela, falei, se ela vai vir pro evento, eu já vou botar ela para dentro, não vou deixar ela sentada lá no meio fio. Nós tínhamos uma estrutura muito linda montada, com mesas, cadeiras. Fui lá e chamei ela. Nisso ela olha para mim e fala assim, ó, tem alguma vaga para trabalhar? Aí meu coração dói, tá? Dentro de mim dói. Eu vi que as pessoas estão querendo só uma oportunidade, porque na minha cabeça eu já imagino que muita coisa vai mudar ali. Ai, meu Deus. Viu que eu sou choroso, né? Eu olhei pra ela e falei, olha, agora eu não tenho, mas vamos lá pra dentro, vamos comigo, vem cá. Peguei ela pela mãozinha aqui, ó, segurando ela aqui, como se ela fosse um bebezinho, assim, vamos lá. Tu senta lá na área fica lá, não fica sentado aqui, fica observando o movimento. Se surgir alguma coisa, eu te chamo, com certeza. Aí, então tá. Cara, foi tão... Mágico. Foi tão... Sabe quando tu sente que Deus, ele vai falar contigo de alguma forma? Que do nada veio um parceiro nosso de trabalho e falou, Felipe, estamos com um problema, fulano não vai vir. Ele teve um problema e não veio. Eu falei, não pode, tá tudo muito... Não pode ter acontecido dessa forma, porque foi muito mágico. Pra mim foi, porque eu vivo... Aí me preocupou, quando ela falou que ela queria só uma oportunidade de trabalho, uma pessoa que sai de casa com uma mochilinha nas costas, querendo uma oportunidade, e eu olhando ela, sentada no meio-fio, na frente de uma rua, aquilo me corta o coração. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, como é que eu vou ajudar essa menina? Como é que eu vou ajudar? Aí nisso veio o cara e me falou isso. Eu falei, tá resolvido.
que a gente resolve as coisas. Vem cá. E eu fiz bem assim, peguei ele na mãozinha dele, fui lá nela, tá aqui, ó, pode pegar e leva. Pronto, fechou o esquema. Aí depois até uma parceira veio puxar minha orelha e falar assim, meu, tu chamou a menina, mas a vaga precisava de alguém que tivesse expertise nisso e ela não tem, e tan. Aí eu falei, ninguém me falou isso, só falaram que precisava de alguém para trabalhar. Então bota ela, tá tudo resolvido. E eu gosto de gente que quer trabalhar. Se ela não sabe, ela tem vontade. Isso ela deixou muito claro para mim. A gente não nasce sabendo tudo. Quando eu fui para a área de cobrança, eu não sabia cobrar. A gente aprende. Então leva ela. E aí veio a chuva, né? Começou a chuva que Deus mandava. Choveu muito naqueles 2 dias em Joinville. E precisava de alguém. De repente a gente teve alguns desafios em relação à infiltração de água no camarim e tantantã. E a menina foi assim, ela foi providencial. Porque aquela menina, ela ficou de olho em tudo, e ela botou, quando eu vi, ela tava com rodo, ela tava com esfregão, ela tava passando pano no chão, ela tava limpando, ela tava servindo, ela tava fazendo tudo. No final do dia, a mesma pessoa que brincou comigo dizendo, só que ela não tem expertise, ela veio e falou pra mim assim, Felipe, foi providencial. Eu falei, eu sei. Eu tenho certeza disso. Porque eu precisava fazer aquilo. Eu olhei para ela, eu vi que tinha uma oportunidade, eu vi que tinha uma necessidade, Deus falou no meu coração, a minha mente trabalhou dessa forma e tudo vai se encaixar. A menina trabalhou de uma forma, Gabriel, assim, ó, que eu fico... Troquei o contato com ela, então a gente fala todo dia, ela me chama, ela vem, Felipe, o que tu tem para mim? Falo, amiga, hoje eu não tenho nada ainda, mas vai ter, calma. Então ela me chama todo dia, a gente conversa e no mesmo dia... foi ali onde eu entendi mais ainda, tá? Nós tínhamos feito a locação de um veículo que ficou específico para o evento. Para a gente levar os cantores, os músicos pro hotel, né? Tudo que a gente precisasse de translado do evento. E aí, no final do dia, o motorista estava lá esperando para nos levar para casa. Para levar eu, a minha parceira Mari, o nosso colega lá também, o João. Pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com eles. E aí, eu tinha chamado a menina, falei, nós vamos só combinar o seguinte, eu vou te chamar amanhã, eu vou fazer o pagamento para ti amanhã, tá? Como a gente não tá mexendo com dinheiro aqui, ela, não tem problema. Aí ela foi lá e sentou na mesinha e ficou, e eu, corre daqui, corre de lá, daqui a pouco veio um colega meu e falou assim, Fê, sabe a fulana ali? Eu assim, sim, sei. Ela não tem como ir embora? Eu falei, como assim? Ela tá com vergonha de vir falar contigo, assim, tu não me diz isso? Ali meu coração se despedaçou de novo, tá? Ela falou, ela até foi ver tal, ela tem R$15 na conta dela, ela mostrou pra nós, ela mostrou no aplicativo R$15 que ela tinha na conta, e um Uber pra casa dela tava cobrando 40. Falei, caraca, falei, tá, então tu deixa comigo que eu vou resolver. Eu falei, eu chamei ela, fulana, vem cá comigo. Como assim? Tu me fala, tu tens um amigo agora. Tu tens um amigo, tá? Tu não é uma pessoa que tá só trabalhando. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não, mas é que eu só quero mostrar o meu resultado pra vocês. Você entende que eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa na simplicidade dela, escutar tudo que eu escutei, o que eu aprendi com aquela mulher naquele dia, e entender que a gente não tá no caminho errado, pra mim foi surreal. E aí eu falei pra ela, peraí que eu vou dar um jeito. Eu fui lá e falei com os meus parceiros, falei assim, gente, nós vamos dar um jeito de ir pra casa depois. Fulano, tu que é o motorista, a tua prioridade agora, vai levar essa pessoa aqui na casa dela e depois tu vai pra casa. Aí depois, não, é isso mesmo. Pode levar ela na casa dela que ela precisa. Deixa que aqui a gente resolve. Aí depois eu chamei, então nós vamos chamar um Uber para nós, porque nós temos essas condições, a gente não tá passando nenhum perrengue, e deixa levar ela porque a menina trabalhou. É verdade. Mas a menina trabalhou igual assim, ó. Eu fazia tempo que eu não via alguém fazer do jeito que ela fez. E aí eu acho que eu me vi nela, né? Tipo, no sentido de ela fez muito mais do que ela poderia ter feito. Ela poderia ter sido alguém que eu até, né, vamos lá, a gente vai te colocar para trabalhar aqui, tu fica, o teu papel fica aqui. Ela poderia cruzar os braços em um evento, ficar olhando. Gabriel, quando eu vi aquela menina, ela tava com um rodo passando pano, ela tava tirando água de onde a água acumulava, chuva, Joinville, chuva. E eu falei, cara, que ser humano abençoado Deus colocou na minha vida. Deus colocou e eu entendi que ali eu tinha um propósito com ela. Que a minha forma de ver não tá errada,
de eu prestar atenção no próximo, de eu olhar para ele e entender, cara, tem ali uma oportunidade, e não é por dinheiro, não é para me aparecer, mas é pela sensação que a gente carrega no coração depois. Esse não é um alívio, é uma satisfação, um negócio assim bem diferente. E todo dia eu acordo, às vezes eu me pergunto muito, eu ainda me pergunto muito para que Deus mostre para mim, inclusive todo dia, que às vezes eu tenho uma sensação de que o meu propósito é até maior do que isso. Que eu acho que eu tô só começando, sabe? Porque eu quero conectar as pessoas, que as pessoas tenham essa oportunidade, que elas se conheçam. É terapêutico, o que eu tô fazendo aqui contigo é terapia. Eu tô falando de mim, mais do que tu comigo. Mas aqui é pra gente contar a história, né? Aqui não tem... esse é o êxtase do negócio, né? O objetivo aqui é para que a gente entenda da história das pessoas, né? Não é um programa de entrevista, ele é um programa de contar história. A gente vai contar a história das pessoas. Porque as pessoas se conectam com histórias. Entendeu? Eu tava falando para você, né? Eu tenho um cara que eu sou fã, que é André Bujar, que ele tem aquele programa, tinha, né? O programa Provocações na TV Cultura. Cineasta muito inteligente, inteligentíssimo. E era muito do que ele fazia. Ele falava assim, ele ficava provocando o entrevistado o tempo todo, né? Mas uma provocação no bom sentido, né? De extrair a verdade da pessoa, né? A verdade, tirar as máscaras, porque a gente vive num mundo muito de máscara, né? A rede social transforma a gente em muita máscara, né? As pessoas olham aquilo e acham que a pessoa é aquilo que está vendo, né? Eu escuto muito as pessoas quando a gente se conecta e fala, né? E fala, nossa, Gabriel, você realmente é aquilo que você aparece lá. Sim, eu sou, não tenho meia verdade. O meu é verdade, né? É assim que eu sou. Essa é a minha vida, né? Eu tenho irmão gêmeo, mas sou eu que vou em todos os eventos, né? Meu irmão tem a vida dele. Tem irmão gêmeo? Tem irmão gêmeo. Igual. Sério, igual? Igual. Um dia você vai... Eu não vou falar, porque um dia você vai se esbarrar com ele. Tu me fala pra mim, tu me avisa. Aí eu chego lá, te amo. Não, mas é isso mesmo, sabe? Meu Deus, eu fico... A minha mente trabalha tão rápido que eu... E me diz um negócio, como é que faz o pessoal para te acompanhar? Porque você é um cara que toda hora está inventando coisa nova e coisa boa. E como é que faz para as pessoas saberem disso daí? Qual que é o caminho para se acompanhar? Então, tem duas possibilidades. A primeira dela tem que estar comigo. Me acompanha. Eu estou muito feliz dos movimentos que eu faço. Eu sou um cara do ao vivo também, tá? Eu gosto muito do ao vivo. Eu lembrei que eu ia falar de uma situação muito engraçada e eu tomo muito cuidado comigo, tá? Rede social. Sim. Né? E é verdade, a gente tem que ter muito... tem muita gente que olha... Eu já escutei isso pra mim. Meu, tu tá muito bem. E não tô dizendo que eu não esteja bem. Mas muitas vezes as pessoas não veem os perrengues, né? Ninguém posta os perrengues. Eu tive essa vivência até agora no festival de rock. Foi muito engraçado. Porque eu fui convidado para uma entrevista numa rádio. Eu fiz a entrevista para falar do evento. E a rádio fez um post... Pediram uma foto minha, e eu mandei uma foto muito linda, de terno e tal, ali um blazer bem top. E aí eles colocaram no título assim, entrevista com o diretor executivo do primeiro, e aí eles... Sim. E aí eles postaram, e foi muito legal, porque quando eu vi o post, sabe o que eu tava fazendo? Carregando um banheiro químico nas minhas costas. Para colocar os banheiros químicos lá no espaço do evento. Os caras com caminhão, e eu fui botar a mão na massa e ajudar eles, né? Tô ali para isso, então... E aquilo é de plástico, é meio... Botei aquilo nas costas, sim, e tava carregando aquilo para um lado, para outro, um banheiro químico. Aí quando eu parei, eu vi esse post, eu falei, cara, como a vida é. Porque as pessoas vão olhar esse post, elas vão achar que o Felipe tá engravatadinho, com um blazerzinho, sentado numa sala, sendo o bambambam. E ninguém vai saber que o Felipe estava lá carregando um banheiro químico. Então eu observo muito esse movimento, que muitas vezes o que a gente vê de glamour não é a realidade. A gente tem que ter todo esse cuidado. Sim. Voltando para as redes sociais, tá? Quero acompanhar o Felipe. Então eu tenho esse movimento que é o Negócios em Cena. Hoje é
É o meu amor. O menino dos olhos. É o meu menino dos olhos. Era uma coisa assim que eu... Há 6 meses, na verdade, eu tenho esse projeto no meu coração há 1 ano. Só precisava do momento certo e da forma certa para poder fazer. Então, nós estamos indo para a 3ª edição, né? E aí, hoje, para quem quiser saber dele e acompanhar ele, pode seguir pelo Instagram, que é o @negócios, S no final, _em-cena. Então, ali no Instagram, a gente traz toda a visibilidade para os empreendedores, empresários que participam do evento, a gente divulga o evento. E aí, como eu falei, um evento que acontece a cada 2 meses. A ideia é que ele seja a cada 2 meses. Nós vamos fazer a próxima edição agora, dia 8 de dezembro. Vou dar um spoiler, mas literalmente nós, principalmente para a mulher empreendedora, fica o convite aqui, inclusive, para a mulher. As mulheres que participarem do evento, elas vão desfilar uma marca. A gente vai fazer um desfile de moda. Esse vai ser o plus desse movimento, porque o Negócio em Cena, ele literalmente é um palco que nós montamos. Não é uma rodada de negócio, não é uma sessão de negócio. Ele realmente é um palco, e aí são poucos os empresários, são os primeiros, são os que querem realmente destaque, que querem se divulgar, que querem aparecer, que querem criar conexões, eles sobem no palco que a gente monta para fazer a apresentação deles. Então, do Negócios em Cena, pode seguir a gente pelo Instagram. O Felipe Fernandes, também podem me seguir pelo Instagram, é @Felipe com 2 P's, .Fernandes. Nome de príncipe. Eu gosto muito do meu nome, sou apaixonado por ele. E aí, no meu Instagram, eu não tenho hábito ainda, mas eu quero falar um pouco mais de mim. Eu acho que foi o que a gente conversou hoje quando eu cheguei aqui, né? Esse movimento aqui contigo já me trouxe alguns insights, e eu gosto do ao vivo, mas talvez eu, Felipe, possa estar talvez até perdendo uma oportunidade aí. Então isso já me trouxe esse insight aqui, essa conversa contigo, de falar um pouco mais de mim, né? Mas o convite hoje fica para que as pessoas me sigam, não a mim, mas que sigam o evento Negócios em Cena. Que é um movimento muito lindo. Eu acho que o meu foco hoje na minha vida é esse movimento, é trazer essa visibilidade para os empreendedores. O nosso 3º encontro vai ser no auditório do edifício do prédio Irineu Imóveis, ali no centro da cidade. Entre hoje e amanhã nós vamos começar a divulgação mais forte do evento, inclusive. Eu estive lá ontem, filmando lá no Heliponto, então foi um momento bem legal, então a gente está criando material bem bacana. E é uma rede social que hoje a gente tem utilizado, não é para divulgar o Felipe, mas é o Gabriel que participou do evento, então vai ter lá, o Gabriel vai aparecer muito no nosso feed. Então a ideia é essa, tá? Então eu acho que esse é um movimento, quem quiser me seguir, e fica um convite muito forte, assim, com muito amor e com muito carinho meu, com muita energia e com muita intenção. Venha fazer parte, tá? Vem estar comigo, vem estar conosco, vem estar junto. Eu acho que junto a gente vai muito mais longe. Ninguém faz nada sozinho, ninguém é uma ilha, ninguém nasceu sendo uma ilha. Eu acho que esse é o segredo. Então, para me acompanhar, vamos para o Negócios em Cena pelo Instagram. Tá bom. Muito obrigado. Ficou com gostinho de quero mais, e esse é o objetivo, a gente sempre deixar um quero mais para você poder voltar aqui e encontrar mais novidades, que eu tenho certeza absoluta que sempre vai ter novidades para contar. E tem. Eu que agradeço o convite imensamente. Isso aqui para mim está sendo uma experiência... É a primeira vez que eu participo, e eu venho te seguindo e já venho assim olhando e pensando, será que um dia ele vai me convidar? Daí eu sei de pessoas que estiveram aqui, que eu assisti o programa e que eu também sou encantados, o Dr. Gustavo Camacho, a Ana do Secov, a Mirna esteve contigo, né? Então você já sabe que esse povo todo, a gente já tá no movimento legal, e com certeza a gente vai ter novidades, tá? Para 2026 a gente tem aí... Tá pensando em movimentos muito legais, muito bonitos para fazer. Estou acompanhando, como diz a minha. Você tá envolvido também, você sabe que tem aí mais um movimento que tu vai estar junto com a gente. Sim, também, né? Então a gente tá preparando muita coisa muito, muito bacana e movimentos muito bonitos. Fico com meu agradecimento, tá? De verdade, pela oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade mesmo, eu tô encantado e já tô apaixonado, e minha cabeça tá aqui já pensando em algumas coisas também eu acho que daqui sai muita ideia nesse bate-papo contigo, sai muita coisa que dá pra gente fazer. Agora é aproveitar a oportunidade. E dizer que eu sou muito feliz. Eu não me lembro exatamente... Não, eu acho que eu te conhecia de vista,
de nome, mas eu te conheci numa reunião na CIG com o presidente. Eu acho que lá ali eu Sim. fiquei sabendo mais quem era o Carrara. Mas eu sou muito feliz e muito grato, e eu honro a tua vida na minha vida. Amém, igualmente. Tá? Eu sou muito feliz. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer junto, e tu é sucesso, né? Igualmente. Eu vou grudar em você, a gente se gruda e a gente vai ter sucesso. Tá bom. Muito obrigado, meu amigo. Obrigadão, tá, querido? Não. E você, meu amigo, que nos acompanhou até aqui, até agora, curta, compartilhe e espero você no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.